Oi pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é sobre processos de fundição. Como esse tema é um tema muito amplo, a ideia é fazer um primeiro vídeo falando sobre aspectos gerais dos processos de fundição e depois fazer mais alguns vídeos falando sobre particularidades de cada um desse tipo de processo. Via de regra, os processos de fundição, independente do tipo que a gente vai trabalhar, eles partem do metal no estado líquido. Esse metal no estado líquido, ele vai ser derramado ou vai ser vazado dentro de um molde. O molde nada mais é do que uma cavidade que contém um negativo da peça que a gente quer fabricar. Além de alguns outros elementos, como por exemplo um canal por onde esse metal líquido vai ser despejado dentro do molde, e normalmente tem uma massa que se chama massalote, que serve para absorver algum tipo de defeito que aconteça durante o processo de solidificação, como algum vazio, algum rechupe em função da contração ou alguma impureza, então tendem a se concentrar nesse massalote, tá? Bom, os moldes, de uma forma geral, eles podem ser classificados como permanentes ou como temporários. Como permanentes, a gente tem os moldes metálicos e alguns outros tipos de moldes que são utilizados em processo de fundição por centrifugação. Como molde temporário, a gente tem os moldes de areia, que pode ser por cura quente ou por cura frio, moldes de cera perdida, moldes utilizados em moldagem em casca, que é um tipo especial de areia e assim por diante. Então a gente tem vários tipos, aqui eu só citei alguns para a gente poder limitar aqui o tema. Mas enfim, eu posso ter vários tipos de moldes que basicamente são separados dessa forma, permanentes ou temporários. Tá? Para a fabricação dos moldes temporários, a gente costuma utilizar modelos, que normalmente são versões da peça, né, fabricadas ou em alumínio ou em madeira, que servem para fazer a moldagem desse molde, ou seja, o molde vai ser fabricado em cima desses modelos. E aí esse modelo, ele normalmente ele contém todos os componentes que são necessários para que existam na cavidade. Então o modelo ele vai ter a parte que vai corresponder à peça, e aí a gente tem que depois fazer algumas observações, porque uh, o desenho do modelo da peça não é necessariamente igual ao desenho da peça final, porque a gente tem alguns cuidados que precisam ter, por exemplo, arredondamento de cantos, aumento de dimensões para garantir que a gente vai conseguir ter sobremetal para usinagem. Então a gente tem algumas características que têm que ser levadas em consideração, mas isso eu vou falar mais para frente num outro vídeo. E aí ele vai conter também o canal de vazamento, né? E o canal de alimentação, o alimentador, ou também conhecido como massalote. É comum que se faça o vazamento de forma que o modelo da peça seja preenchido de baixo para cima e que aqui nesse alimentador eu tenha ele transbordando o material que sobra, porque isso aqui faz com que eu tenha a garantia de que não fique nenhum canto aqui na peça depois quando ela for ser preenchida, que fique com uma bolha de ar ou alguma coisa nesse sentido. Então você tem várias técnicas para fazer isso aí. Caso a gente precise de uma peça que tenha uma cavidade interna, por exemplo, ou fundir uma bucha ou alguma coisa nesse sentido, a gente precisa utilizar dentro do modelo um outro elemento que ele é chamado de macho. Então esse macho ele é um postiço que é colocado ali, que ele também tem que ser fabricado em algum material que possa ser desmanchado, porque eu preciso retirar as peças de dentro retirar o macho de dentro da peça, né, depois de fundida. E esse macho então ele vai ser colocado dentro da cavidade do modelo, né, no molde, aliás. Então eu tenho aqui um molde que foi produzido, esse molde tem já um encaixe aqui, uma preparação para que seja colocado um macho, e esse macho vai ser colocado aqui nessa parte. Então esse macho também normalmente é fabricado com algum elemento que proporcione certa rigidez para que ele possa ser manipulado, como areia com cimento Portland ou areia de cura por CO2 ou coisa desse tipo, né? Mas que depois de fundida a peça ele possa ser retirado de dentro para liberar enfim, revelar o vazio que se necessita dentro da peça. Né? Então isso aí é muito útil quando se deseja fazer uma carcaça, é utilizado, por exemplo, para a fundição de blocos de motor e assim por diante. Tá? Aqui eu tenho um exemplo ó, de uma peça como a gente quer que ela seja no final, né? E aqui o modelo que a gente utiliza
para que ela seja colocada com macho. Então o modelo dela para fazer o molde, ele vai ter uma preparação para o macho, e aí depois, na hora, antes de fazer o vazamento, antes de fechar a caixa, a gente coloca o macho aqui e faz o vazamento, e depois esse macho vai ser retirado da parte de dentro. A peça fundida, então, como a gente falou, depois que ela sai do molde, ela não está no seu formato final, aliás, está muito longe de estar no seu formato final. Então, todos esses itens que estão sobrando aqui, por exemplo, a gente tem um processo de fundição em molde permanente, onde eu tenho aqui o canal de alimentação, né? Aqui tem alguns canais de saídas de gases, e ele vai preencher a peça de baixo para cima nesse sentido. Então, a peça é isso aqui, ó, essas quatro peças aqui. Mas todo esse material aqui tem que ser utilizado. Então, normalmente a gente faz um corte aqui, né? Retira, separa a peça desse galho de fundição que a gente costuma chamar, né? E aí esse material aqui volta para o forno para ser refundido, e a peça sim ela vai sofrer os processos de acabamento aos quais ela vai ser submetida, né? Ela pode ser lixada, esmerilhada, ela pode ir para um processo de limpeza utilizando granalha, depois ela pode ser submetida a um processo de usinagem e assim por diante. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma peça, né? Então aqui está o canal de alimentação dela, lateral. Então esse canal de alimentação ele vai ser cortado, e essa parte aqui vai ser retirada, né? Normalmente nas partes onde a gente tem a união dos moldes é comum a gente ter da parte inferior e superior do molde, né? É comum a gente ter uma rebarba, alguma coisa assim. Então isso aqui é comum que a peça precise de um retrabalho, aliás, de um segmento desse processo depois dela ser fundida. Bueno, gurizada, a ideia era essa, falar um pouquinho sobre os processos de fundição e explicar basicamente quais são os princípios que regem esses processos. Nos próximos vídeos, então, vou falar mais sobre alguns processos de fundição especificamente, tá bom? Valeu, gurizada, um abraço.